Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos na nossa última semana desse ano, compartilhando os devocionais, encerraremos as nossas atividades aqui do ano de 2023 na próxima sexta-feira, dia 22, e retornamos em 2024 no dia 5 de fevereiro. Teremos um tempo de descanso, um tempo de comunhão, um tempo de intensificar a nossa comunhão com Deus, de ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós para o ano de 2024. Então, nós estamos aqui na nossa última semana, chegando ao final do nosso estudo do Novo Testamento. Durante todo esse ano, nós estudamos as Escrituras do Novo Testamento, mergulhamos nessas escrituras extraordinárias, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, todas as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais para a igreja. Estamos aqui na primeira carta do apóstolo João, é o último capítulo, capítulo 5. Nós vimos que em toda essa carta o apóstolo João, ele ensina e ao mesmo tempo ele combate uma heresia que estava sendo disseminada, alastrada no meio da igreja, que era aquela questão dos conceitos gnósticos, que eu já mencionei com os irmãos em 1 João capítulo 1, falei também no capítulo 2, 3, enfim, em todos os capítulos mencionando isso, para os irmãos compreenderem melhor essas escrituras, compreendendo o porquê, qual foi a motivação que levou João a escrever essa carta. Era tanto o ensino quanto expor aqueles ensinos errados, combater aqueles ensinos errados que estava sendo disseminado no meio da igreja por falsos mestres, falsos líderes. E aqui nesse capítulo 5, o apóstolo João encerra enfatizando a fé na suficiência de Cristo Jesus, apresentando Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E é interessante que ele termina um capítulo falando exatamente isso. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem como nós declararmos que acreditamos em Deus e não crermos que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus enviado à terra para a propiciação dos nossos pecados. Ele termina a carta falando: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E, amados, nós vemos esses conceitos sendo disseminados no nosso meio hoje de formas diferentes e nós precisamos aprender a discernir isso. Então, Jesus Cristo, Ele mesmo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquilo que eu mencionei ontem. Se nós tentarmos entender o nosso único Deus que cremos, que se apresenta a nós e Deus coabita, coexiste como Pai, como Filho, como Espírito Santo, se nós tentarmos entender isso de maneira natural, nós vamos sair da fé cristã, vamos nos desviar. E aí é isso que o apóstolo João vem e enfatiza em todo o tempo nessa primeira carta, e ele conclui aqui no capítulo 5 falando exatamente sobre isso. E ali no versículo 4 ele fala: tudo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, vai vencer esses conceitos terrenos e mundanos. E qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Mas fé em quê? Fé na suficiência de Cristo, fé na obra completa de Cristo Jesus, crendo que Jesus veio em carne, que ele foi 100% homem e 100% Deus. Crendo na divindade de Cristo Jesus quando ele veio à terra, porque alguns extraíam a divindade de Cristo. Não, se ele veio como homem, então ele não pode ser Deus. Então ele não pode ter vindo como 100% Deus. E tudo isso, amados, nós temos esses conceitos sendo difundidos hoje em dia de uma forma, uma linguagem um pouquinho diferente, mas que nós precisamos estar atentos. Muitos que se dizem cristãos, mas têm esse entendimento equivocado. E aí, o apóstolo João fez uma carta inteira, específica, para combater esses falsos ensinamentos. Tanto que aqui, nesse capítulo 5, ele vai falar: olha, se você vir algum irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Mas eu refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, porque existe pecado que leva à morte. E às vezes nós lemos aqui e não entendemos muito bem.
Mas é interessante pensar que se João escreveu isso para os irmãos estavam habituados com isso. Ele não explicou qual era que pecado é esse que leva à morte, que ele diz assim, olha, eu digo, nem ore por este, porque ele já entrou, já mergulhou num pecado que vai levar à morte. E aí muitas vezes nós ficamos pensando, né, que tipo de pecado é esse? Mas quando nós estudamos todo o conceito, nós vemos que é como se João estivesse dizendo assim, que o mesmo pecado dos incrédulos que leva à morte espiritual, ou seja, é a rejeição a Deus, é a rejeição a Cristo Jesus, é o que conduz à morte, amados. Esse é o pecado que leva à morte. Qual que é o pecado que leva à morte? A rejeição deliberada a Jesus Cristo. Não creio que ele é o Messias, não creio que ele é o Filho de Deus, não creio na obra propiciatória dele. Não adianta dizer que crê em Deus, mas não crê em Jesus Cristo, porque Jesus é o único caminho, a única fonte de vida, a única verdade. Então, o pecado que leva à morte é essa rejeição a Deus, a rejeição a Jesus Cristo. Que tem muitos que dizem, eu creio em Deus, mas não creem em Jesus Cristo. Então, não creem em Deus, porque Jesus é o único caminho que nos conduz até Deus. Então, qual que é o pecado que leva à morte? Essa rejeição deliberada a Jesus Cristo. E daí, ele diz assim, se você vir um irmão, mas um irmão pode deliberadamente rejeitar a Jesus Cristo? Era o que estava acontecendo aqui na igreja primitiva. Irmãos que estavam sendo convencidos pelos falsos ensinamentos e estavam se afastando da verdadeira fé para, com as suas atitudes e com os ensinos enganosos, eles estavam deliberadamente rejeitando a Jesus Cristo. Amados, mais do que nunca nós temos visto isso nos dias de hoje. Igrejas inteiras, pastores, líderes que dizem que creem em Cristo Jesus e estão abraçando uma teologia, uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. Eles estão deliberadamente rejeitando a Cristo Jesus. Essa é uma palavra dura, né, amados? Eu confesso para vocês que quando eu leio essa palavra aqui, eu fico, uau, eu guardo ela no meu coração. Porque o apóstolo João diz assim, eu não estou dizendo que se deva orar por estas pessoas. É como se ele não está proibindo de orar, mas também não está encorajando. Ele está dizendo assim, não adianta você ficar orando por essas pessoas que deliberadamente abraçam o ensino enganoso. Porque querem se amoldar ao mundo, porque no início desse capítulo ele diz o quê? Que a vitória que vence o mundo, ou seja, a vitória que vence esse tipo de ensino enganoso que está fundamentado nas doutrinas do mundo, é a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. Mas a nossa fé em quê? Em Jesus Cristo. Tanto que ele explica o tempo inteiro ali sobre Jesus Cristo nesse capítulo. O testemunho que Deus dá sobre Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É o tempo inteiro falando sobre a suficiência de Cristo Jesus. Então, quando ele vem e fala sobre esse pecado, a gente fica assim, uau, eu sempre meditei nisso e fiquei pensando, como assim o pecado que leva à morte? E de uns tempos para cá, lendo, meditando, estudando todo o contexto, o porquê que João escreveu essa carta, a gente compreende. É essa rejeição, a pessoa se dizer cristã e deliberadamente rejeitar a doutrina de Cristo. Rejeitar que Cristo Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, rejeitar toda a doutrina que Cristo estabeleceu para abraçar uma outra doutrina. É o que nós temos visto hoje aí. Isso, e a palavra já nos garante que isso aconteceria. Que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, Paulo falou sobre isso, né? Não suportariam essa doutrina e juntariam mestres para si mesmos. É basicamente sobre isso que João está falando aqui. Estão deliberadamente indo para um caminho de morte. Isso é triste, amados. É triste. E aí eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 18 até o 20. Está escrito assim, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno.
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas olha que incrível essa palavra, essa verdade aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Isso me faz compreender que essas pessoas que se dizem cristãs, mas que deliberadamente rejeitam a doutrina fundamental de Cristo Jesus, na verdade eles só professam a fé cristã, mas eles não nasceram de fato de novo. Porque o que é nascido de Deus, ele não está no pecado. O que é nascido de Deus, ele está fundamentado na doutrina de Cristo, no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aquele que nasceu de Deus, olha o que a palavra nos garante, Deus o protege e o maligno não o atinge. A irmã Karina, certa vez, fez um devocional escrito sobre esse versículo aqui, sobre o maligno não o atinge. Não é que o maligno nunca possa tocar, porque ele, como Pedro explicou, ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E quando nós estudamos essas palavras no original, nós vemos ali que o maligno não pode fazer um ninho na nossa cabeça, ele não pode determinar a nossa vida, como nós vamos viver. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Deus nos protege disso. E Deus vai sempre nos liderando para que a gente viva a vida de Deus. O nosso coração vai sendo o quê? Inclinado. E como colaboradores, como o apóstolo Paulo explicou claramente sobre nós sermos esses colaboradores de Deus, os embaixadores de Cristo. E como colaboradores nós vamos vivendo essa vida livre, debaixo da proteção de Deus, em que o maligno não vem determinando as nossas ações, nos influenciando, colocando ideias na nossa cabeça para que a gente fique ali sendo alimentado pela ideia do maligno. Nós vamos, como colaboradores de Deus, impedindo que isso aconteça, como? Nos relacionando com o Senhor. Por isso que nós não podemos nos afastar desse relacionamento, dessa comunhão pessoal com Deus, amados. Veja que a palavra diz que o Filho de Deus, ele veio e ele nos deu entendimento. Para quê? Para que a gente possa conhecer o que é verdadeiro. Ou seja, nós recebemos entendimento por meio de Cristo Jesus. É por isso que é tão importante, amados, nós termos essa vida, essa comunhão com a palavra de Deus. Porque é aqui, na palavra de Deus, que nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. É aqui que nós vamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Nós já vimos isso estudando a segunda carta do apóstolo Pedro. Se você não lembra, leia lá de novo, 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Nós já recebemos tudo de Deus, mas nós acessamos tudo isso por meio do pleno conhecimento daquele que derramou toda a sua vida, daquele que nos salvou para a sua glória, ou seja, por meio do conhecimento de Cristo Jesus. Amados, isso é glorioso demais. Que eu e você possamos viver essa vida da regeneração, assumindo, confessando, crendo na suficiência de Cristo Jesus e vivendo essa fé, não só da boca para fora, mas através das nossas atitudes, do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus, recebendo o amor de Deus, vivendo as prioridades do reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que eu e você possamos nos guardar dos ídolos. Nós temos visto muitos ídolos. A vontade própria tem sido um ídolo. Querer satisfazer a todo custo, o que eu quero. O egoísmo tem sido um ídolo. Precisamos nos guardar de tudo isso, deixar tudo isso de lado. Porque nós nascemos de novo. E porque nascemos de novo, nós não estamos governados pelo pecado, amados. O governo sobre a nossa vida é Cristo Jesus. O governo sobre a nossa vida é Cristo Jesus. Nós precisamos viver debaixo desse governo, viver debaixo dessa liderança. Precisamos compreender esse nosso papel como colaboradores de Deus. Olha o que a palavra diz aqui em 1 João 5, no versículo 4, que eu mencionei.
O que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus, fé no poder de Deus. Cristo é suficiente para mim, eu viverei por meio de Cristo Jesus. O capítulo 4 fala isso, que o Senhor entregou Jesus Cristo para que nós possamos viver por meio dele. É o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo aqui, nessa terra aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, amados. A nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente para nós e nós precisamos alimentar a nossa fé em Cristo Jesus. Que eu e você possamos desenvolver dia após dia. Está chegando um novo ano, e que nós possamos cada vez mais, né, tem essa ideia assim de, no novo ano eu vou fazer algo diferente, eu vou conquistar algumas coisas, que seja um ano em que nós tenhamos como prioridade a nossa comunhão com Deus. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, deixar o Senhor estabelecer a vontade dele nas nossas vidas, a forma dele de pensar, de agir, deixar ele alinhar a nossa vida. Que eu e você tenhamos isso como prioridade, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós que nascemos de Deus, que nascemos de novo, nós não estamos mergulhados no domínio e no governo do pecado e do império das trevas. Nós estamos mergulhados no reino de Deus, no governo e na liderança do Espírito Santo de Deus. E é assim que nós devemos viver. Que eu e você possamos viver assim todos os dias da nossa vida, amados. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja, sempre nos corrige, sempre nos instrui, sempre nos ensina. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos cada dia mais com a força do seu poder, que o nosso coração, os olhos do nosso coração e do nosso entendimento sejam iluminados pelo Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra, que nós possamos de fato viver a vida da regeneração, compreendendo que nós não estamos mergulhados no domínio do pecado, no governo do pecado, mas nós estamos mergulhados no Espírito Santo de Deus, no governo e na liderança do seu reino, do Senhor, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.